Terror Cult apresenta Contos do Porão. Olá, minhas almas perdidas. Sejam bem-vindos ao primeiro Contos do Porão de 2025. Como foram as férias de vocês? Digam aqui nos comentários. Não que eu me importe. Que isso, Frank? Isso lá é maneira de tratar os nossos inscritos? Ah, é verdade. Me desculpem, almas perdidas. Eu estava olhando para de trouxa na hora de falar isso e me confundi. Ele é feio e me irrita. Não levem pro coração. Feliz ano novo pra você também, tá, amigão? Igualmente. Enfim, no primeiro Contos do Porão de 2025, contaremos a história de... Espere, Frank. Antes disso, você tem algo novo pra mostrar, lembra? Ah, é? O seu precioso livro, que fala sobre mim. Vamos lá. Talvez alguns já saibam, mas temos uma novidade. O livro Frank, Ele Quer a Sua Alma, já está à venda. Então, bem, não percam tempo e comprem logo. Enfim, e no conto de hoje... Espere, Frank, só isso? Fala um pouco mais sobre o livro, pô. A editora, o autor, no caso eu. Pra quê? O livro é sobre mim, e é isso que importa. Todos já estarão automaticamente interessados. Alô, editora Viseu? Estamos fazendo a nossa parte. O Frank é meio xarope, mas o livro é bom, tá, gente? Eu garanto. Alguns links para compra estão aqui embaixo para todos os nossos seguidores interessados em adquirir. Vamos pro conto? Conto? Ah, é. Já estava me fazendo esquecer. No conto de hoje, um jovem delinquente e burro encontra um carro aparentemente abandonado. Resolve ficar com ele e... Bem, digamos que isso não foi uma boa ideia. Fiquem com o episódio de hoje. A hora do pôr do sol se aproximava. O jovem Billy fazia uma longa e solitária caminhada. Durante algumas horas, estava longe de casa, como um errante. Sem avisar os amigos, tampouco os familiares, o rapaz buscava uma nova aventura, em algum lugar diferente e desconhecido. Antes que percebesse, suas pernas o haviam levado a um terreno baldio, onde não havia uma única alma viva. Ouvia-se apenas o bater de asa dos pássaros locais. Billy se deu conta de que talvez estivesse perdido, e quando foi verificar o celular, percebeu que o mesmo estava sem bateria. Merda! Não acredito que esqueci de carregar essa porcaria antes de sair. Eu sou um inútil mesmo. Com o impulso da raiva, Billy chutou com vontade uma lata velha de refrigerante, que estava largada no chão. A lata rolou uns 10 metros até parar. Havia uma neblina prestes a se dissipar exatamente naquele local. O jovem estranhou ao perceber que algo se escondia atrás daquela névoa. A lata de refrigerante estava perto de algo que já parecia estar ali há muito tempo. Ele se aproximou, até que o objeto fosse revelado. Ué, um carro abandonado? Ele concluiu. Pelo tipo, deve ser da época do meu avô. O carro era um clássico, preto e com uma longa traseira. Apesar de abandonado e com alguns desgastes na lataria, parecia estar em plenas condições. Billy reparou em seu grande espaço interior com indiscutível curiosidade e deslumbre. Já havia visto carros antigos antes, mas não um como aquele. Não entendia como poderiam tê-lo abandonado daquela maneira. A surpresa foi ainda maior quando descobriu que não estava trancado.
Não resistiu à tentação de entrar. Está com a chave dentro. Será que ainda liga? O som potente do motor logo tirou a sua dúvida. Estava com o combustível pela metade, e se ainda ligava, então não era possível que estivesse ali há tanto tempo assim. Uau, que motor! Ele não precisou de muito tempo para decidir qual seria sua nova aventura. Bom, é como dizem, achado não é roubado. Antes que se locomovesse, uma figura apareceu subitamente em sua janela, como um fantasma. Billy deu um grito que ecoou com um susto. A figura era de um idoso de barbas brancas, que trajava um chapéu e um sobretudo. Seu ar era austero e misterioso, do tipo que não cumprimenta e nem se apresenta. Você deveria sair desse carro, meu jovem. Ele não é desse mundo. Billy não entendeu o que ele quis dizer, mas era um rapaz que gostava de parecer valente, embora por dentro estivesse com o coração quase saindo pela boca. Quem é você, vovô? Esse carro é seu? Não é meu, mas... Então desaparece daqui antes que eu te atropele, seu velho caduco. O idoso não mudou a sua expressão até que falasse. Como quiser. Interrompeu a própria fala com um sorriso sinistro. Mas depois não diga que eu não avisei. O jovem Billy pisou fundo no acelerador e partiu, logo após mostrar o dedo do meio ao velho carrancudo. Perdido, precisava se encontrar, e pelo menos com um carro era mais fácil do que na condição de andarilho. Sem rumo, seguiu insolentemente pelos caminhos de sua intuição jovem e aventureira. Esse carro é incrível, dizia a si mesmo com empolgação e adrenalina. Após cerca de 10 minutos, ele parou em um bar daqueles de beira de estrada. Estava relativamente cheio. Logo que estacionou, reparou que o seu novo carro já havia virado o centro das atenções. Notado por olhares de inveja e admiração, Billy decidiu que ali seria sua primeira parada. Encostou no balcão e pediu uma cerveja sem álcool, porque mesmo que fosse um rapaz inconsequente, não costumava misturar álcool com direção. À sua esquerda, duas garotas aparentemente desacompanhadas claramente sorriam para Billy, que retribuiu e sem perder tempo se apresentou. Uau, esse carro é seu? Nossa. Uma delas logo perguntou. Em pouco tempo de conversa, Billy as convenceu a entrar em seu carro e naquele momento o nomeou de Shadow. Não demorou muito para Billy perceber que, na verdade, as moças não estavam desacompanhadas. Um brutamonte se aproximou de forma hostil e começou a dar tapas na lataria de Shadow. Oh, peraí, o que tá acontecendo aqui? Ah, desgraçado! Quem você pensa que é pra botar as minhas irmãs nesse seu carro lixo? O grandalhão abriu a porta e puxou Billy agressivamente pela camisa. A grande e repentina feição pelo carro fez com que Billy perdesse a noção do perigo. Ei, lixo é você! Não fala do meu carro, seu animal! O brutamontes começou a agredi-lo com socos no rosto e na barriga. Billy tentou se defender, mas seu algoz era maior e muito mais forte. As duas mulheres desceram do carro para apartar, mas foi um esforço ineficaz. Quando Billy estava prestes a apagar, algo muito estranho aconteceu. Os dois estavam a alguns metros à frente do carro, e simplesmente sem ninguém no volante, Shadow avançou com o destino certo e atropelou o brutamontes, que foi arremessado e bateu a cabeça com força no asfalto, desfalecido. Em seguida, o carro parou ao lado de Billy e abriu a própria porta, como se o convidasse para voltar a conduzir. Atordoado e assustado, fez o que o carro queria. Pisou fundo no acelerador e partiu, ignorando os gritos de quem havia ficado para trás. Billy tremia, mas não era apenas de nervoso,
mas de uma euforia que nunca havia sentido antes. O rapaz até esqueceu de seus ferimentos. Era como se ele e Shadow houvessem criado uma ligação sobrenatural. Aquela foi apenas a primeira situação que teriam juntos. Dias e semanas se passaram. O apego de Billy com o carro crescia cada vez mais. Shadow o levava para onde quisesse e o protegia sempre que necessário, fosse de outros valentões, criminosos e cobradores de dívidas de jogos. Aquilo ficava cada vez mais perigoso. As coisas mudaram quando Billy arrumou uma namorada, Jennifer. Antes, a maior parte do tempo, era apenas os dois, Billy e Shadow, e agora não era mais assim. O problema é que Shadow não gostou nada disso. Sempre que ela entrava no carro, ele a atacava de alguma forma, fosse golpeando com a porta, enforcando com o cinto ou com pequenos choques. Cansada disso, Jennifer um dia pediu para que Billy trocasse de carro. Afinal, já estava causando problemas demais. Billy, você escolhe, o carro ou eu? Billy não gostou nada desse ultimato, e nesse dia brigaram feio, mas garantiu que se livraria do carro no dia seguinte. Quando amanheceu, Billy se deparou com a cena bizarra que jamais sairia de sua cabeça. Jennifer estava morta na garagem, embaixo das rodas de Shadow, e com o corpo esmagado. Em um ato impensado e desesperado, o rapaz coloca o corpo da namorada em seu carro e a leva apressadamente até a beira de um rio, onde se livra do cadáver. Pensaria no que fazer depois, como lidaria com todo o sangue e como explicaria o seu desaparecimento. Mas agora estava decidido a levar o carro de volta para onde o encontrou, um terreno baldio abandonado, e foi lá que Billy largou o carro. Me desculpe, Chad. A gente foi longe demais. Não dá mais para ficar com você. Adeus. Só que a história de Billy e Shadow não terminaria ali. O jovem não se livraria tão facilmente de tudo aquilo. No dia seguinte, Shadow reapareceu em sua garagem. E assim acontecia todas as vezes em que Billy tentava se livrar de seu obsessivo veículo. Mesmo que tentasse enganá-lo, o carro sempre descobria onde ele estava. Não, eu não quero mais esse carro, porque ele continua voltando para mim. Levou o carro ao terreno baldio, no que esperava ser a última vez. Era um milagre não ter sido pego ainda, com todos os crimes e infrações já cometidos. Vou fazer o que eu deveria já ter feito há muito tempo, ele pensou. Billy começou furando os pneus de Shadow e prosseguiu com o intuito de destruir todo o carro com uma marreta. No processo, ouviu uma voz, uma que era familiar. O que houve, rapaz? As coisas fugiram do seu controle. Você é aquele velho. O idoso misterioso de sobretudo e chapéu reapareceu. Eu disse que ele não era desse mundo. Você devia ter me escutado. Billy queria saber o que ele queria dizer com isso. De onde era aquele carro afinal? Por que ele sempre voltava? O idoso perguntou se ele nunca havia reparado na placa. Era simples de descobrir. Do que está falando? A placa dele é dessa cidade. Eu me refiro à placa de baixo. Você nunca reparou que são duas? Billy verificou e percebeu que o velho homem dizia a verdade. Uma placa estava sobreposta, colada à outra. Assim que arrancou, teve a sua revelação. Na placa estava escrito algo que explicaria muita coisa. 7 além. Como o velho homem disse, o carro não era deste mundo. E ainda acrescentou, com seu sorriso sinistro: é raro que algo de 7 além venha até aqui. Geralmente ocorre o contrário. O rapaz perguntou o que era 7 além afinal, e quem era aquele velho misterioso. Mas antes que obtivesse a sua resposta,
A porta do porta-mala de Shadow abriu violentamente e golpeou o rosto de Billy, que apagou instantaneamente. Acho que muito em breve você descobrirá, disse o velho homem, revelando olhos completamente escuros e sem alma. Billy despertou. Ainda estava no mesmo terreno baldio. Porém, nem o velho homem, nem o carro estavam mais ali. O lugar parecia ainda mais sombrio e silencioso do que antes, e tinha algo a mais. Mais do que um terreno abandonado, era um cemitério de carros. Carros muito parecidos com a Shadow. Um por um, os carros começaram a ligar os seus motores. A passagem de Billy para Sete Além havia sido feita. Sete Além novamente, hein? Você gosta deste lugar, não é, de trouxa? Ah, sei lá. Eu acho interessante as lendas sobre o lugar e eu gosto de escrever sobre. Queria que minha irmã fosse pra lá passar umas férias. Ela pega muito no meu pé. Enfim, o que acharam do conto de hoje, minhas almas perdidas? Acharam que Billy teve o que mereceu? Deixem aqui nos comentários. Estamos sentindo a falta dos comentários de vocês aqui no canal, hein? O Ed Trouxa não para de se lamentar. Também não é pra tanto, vai. Assim você vai me deixar sem graça. Você já é sem graça, naturalmente. Não precisa de mim pra isso. Olha, eu vi esse dedo no meio aí, viu? Que tal ir logo pra moral da história e terminar o vídeo? Eu já ia fazer isso. Bem, moral da história? Comprem o livro de Frank aqui neste mundo. Porque provavelmente ele não está à venda em Sete Além. E também, não confiem em dirigir carros abandonados. Se estão abandonados, com certeza é por uma boa razão. Não deixem de curtir e compartilhar o conto de hoje com outras almas perdidas, hein? Contamos com vocês. Tchau!